Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e da secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça. Contamos também com a presença dos intérpretes Jefferson, Sueli e Isabela. Como de costume, o secretário vai iniciar com as considerações e, em seguida, partimos para as perguntas. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a secretária Ana Paula Vilaça, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, cumprimentar todas e todos. Dizer que na análise da última semana epidemiológica, a semana epidemiológica de número 24, pela terceira semana consecutiva, Pernambuco observa redução nos indicadores da Covid-19, configurando uma tendência de desaceleração desses indicadores. Em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave, foram 1.395 na última semana, o menor patamar desde meados de março. Na comparação com a semana 23, houve redução de 21%, e em 15 dias uma queda de 28,5%. Em relação às solicitações de leitos de UTI, tivemos uma redução de 15%. Com isso, pela primeira vez em 7 meses, desde novembro do ano passado, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva não chega a patamares próximos dos 80%. Até mesmo na terceira macro-região, que era a que mais nos preocupava nas últimas semanas, também houve queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave, chegando a 21% na última semana e 23% em 15 dias. Diante disso, a partir da próxima semana, da próxima segunda-feira, a doutora Ana Paula Vilaça vai anunciar os avanços que teremos também lá para a terceira macro-região de saúde. Na verdade, nós não queremos ressaltar que, apesar desses indicadores, que de certa forma são melhores, os indicadores não significam o fim da pandemia, nem que vencemos já a pandemia. Na verdade, não temos nada ainda o que comemorar. O vírus continua circulando, ele está entre nós, e neste momento 1.750 pessoas ainda estão internadas em nossas UTIs públicas e privadas, lutando pela vida. Então, nesse cenário, qualquer deslize pode ter consequências no futuro. Por isso, também aproveito para pedir a atenção de todos neste feriado de São João. Os festejos juninos fazem parte da nossa tradição, mas teremos que, novamente, postergar maiores comemorações em nome da saúde e da vida. Esse é um pedido que fazemos nesse momento. É imperativo reduzir a circulação de pessoas entre cidades. A gente fica muito preocupado quando vê o que estamos vendo nesse momento na Abdias de Carvalho, com todo mundo descendo para o interior do estado, justamente onde ainda está com níveis um pouco maiores de Covid nesse momento. Então é preocupante, mas quem está descendo tem a consciência de evitar a realização de grandes encontros, de festas, mesmo que aquelas festas privadas, onde pode imperar o aumento da contaminação. Então, muito cuidado com os deslizes nesse final de semana, nessas comemorações de São João, porque a gente sabe que o preço da falta do cuidado do aumento da circulação de pessoas, de aglomerações, de festas privadas, poderá ser um recrudescimento da doença 15 dias após. Isso poderá ser pago com mais pessoas internadas e nova pressão sobre o sistema de saúde. Então tem que tomar muito cuidado com o comportamento, porque o comportamento negligente no São João poderá impactar nas taxas de contaminação, acarretando um novo aumento de pressão sobre o sistema de saúde, inclusive podendo gerar novas filas de espera por um leito. Alerto a todos que a evolução da retomada das atividades sociais e econômicas, que nós ficamos felizes quando anunciamos aqui
quando a secretária de Desenvolvimento Econômico pode anunciar isso, ela está atrelada primordialmente ao comportamento de cada um e de cada uma de nós e aos números da pandemia. Não jogue no time do vírus, seja a favor da vida e do cuidado. Use máscara corretamente, evite aglomerações, evite festas, mesmo as festas privadas, lave as mãos com frequência. Comemore esta noite de São João com segurança, porque só protegendo a vida poderemos superar a pandemia e seguir em frente. Essa é a mensagem principal da Secretaria de Saúde nesse dia de hoje. Passo a palavra agora para a secretária Ana Paula Vilaça para falar um pouco do nosso plano de convivência. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso secretário de Saúde, doutor André Longo, cumprimentar a equipe de apoio, a imprensa que está nos acompanhando. Dizer que a gente está nas vésperas de um grande feriado e, como o doutor André bem colocou, é motivo da gente celebrar, mas em família, apenas aquele núcleo familiar. As pessoas podem viajar para o interior, podem ir para as praias, mas é fundamental seguir os protocolos sanitários. A gente não pode colocar em risco todos os avanços que conseguimos até o momento com a retomada das atividades sociais e econômicas. A gente está diante de um feriadão, muitas pessoas já estão em deslocamento para as cidades do interior, mas ainda não é momento de festa. Infelizmente, é mais um São João que vamos ter que celebrar de uma forma diferente, restrito ao núcleo familiar. Vale ressaltar que a recomendação do Ministério Público, que foi feita desde o ano passado, para que a gente evite acender fogueiras, a queima de fogos de artifícios, isso é fundamental de ser cumprido. A gente corre riscos de acidentes, além de aumentar o número de doenças respiratórias, e a gente não pode, nesse momento, sobrecarregar o sistema de saúde. Então, é um formato diferente, um novo modelo, para que a gente consiga avançar e retomar algumas atividades que ainda estão suspensas, ainda estão proibidas de funcionar, e flexibilizar horário, carga, desde que os números da saúde permitam. E isso tudo depende do nosso comportamento. A gente observou agora o quão importante foram as medidas restritivas que adotamos, como isso reflete diretamente no comportamento dos números da saúde. Hoje estamos felizes em anunciar mais um avanço, que é a retomada das atividades sociais e econômicas na macro-região 3, que corresponde aos municípios de Serra Talhada, de Afogados da Ingazeira, são cerca de 35 municípios que fazem parte da macro-região 3 e que poderão ter suas atividades funcionando durante os dias de semana e nos finais de semana até às 20 horas. Assim como essa semana, desde segunda-feira, as atividades de museus, cinemas, centros culturais foram retomadas, seguindo protocolos sanitários rígidos. Então, é fundamental a gente observar o comportamento dos números da saúde, que estão favoráveis, satisfatórios. A gente está com cerca de 80% de ocupação de leitos de UTI, como o secretário colocou, mas não é momento de baixar a guarda, não é momento de relaxar, de esquecer, porque a pandemia não acabou. Então, o comportamento que a gente vai ter durante os festejos juninos vão se refletir diretamente nos números da saúde e no funcionamento das atividades sociais e econômicas. Então, é fundamental que a gente respeite os protocolos sanitários, evite aglomeração, evite festas, shows, música ao vivo, isso ainda permanece proibido. O que retomamos foram os eventos corporativos, aqueles que são feitos por empresas, em centros de convenções, auditórios, salas de reunião, com capacidade de até 50 pessoas, para que a gente possa, passo a passo, retomar outros tipos de eventos sociais, batizados, aniversários, casamentos, até chegar aos grandes eventos, desde que os números da saúde permitam e que o nosso comportamento, a nossa obediência aos protocolos sanitários nos permitam avançar em outras atividades, em outros tipos de eventos. Então, vale lembrar que agora, durante os festejos juninos, ainda não é permitido trio de forró pé de serra, apresentação de banda, quadrilha, qualquer tipo de festa ou aglomeração. Então, vamos aproveitar o São João em família,
né, dentro de casa, né, afasta o sofá, afasta a mesa, a gente vai dançar o forró somente com a família, para que a gente possa, em breve, retomar os eventos de Réveillon, de Carnaval, São João do ano que vem, para que a gente possa continuar com o funcionamento das atividades sociais e econômicas. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas através da ouvidoria, do telefone 162. O decreto atual está disponível no nosso site, pecontracoronavírus.pe.gov.br, assim como a capacidade de carga, os horários de funcionamento de cada atividade, tanto durante os dias de semana como nos finais de semana e feriados, por cada município, por cada região. Então, nosso desejo é que as pessoas tenham um bom São João, com muita paz e respeitando todos os protocolos sanitários. Muito obrigada. A primeira pergunta de hoje é de Vladimir Paulino, do Diário de Pernambuco. Com o início da vacinação para os profissionais da educação, existe a possibilidade de as aulas voltarem a ser 100% presenciais este ano? Bom, segue em vigor, né, o plano de retomada da educação que nós já anunciamos em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado. Mesmo que nós estejamos avançando bastante, né, na vacinação dos trabalhadores da educação, trouxemos aqui alguns números, né, nós já vacinamos praticamente, quer dizer, nós superamos a meta, né, de vacinação dos trabalhadores de educação do ensino básico, né, chegamos a vacinar com a primeira dose mais de 100% deles, inclusive com um número maior do que estava previsto inicialmente nesse público, né, de trabalhadores essenciais. Nós ainda estamos buscando atingir meta nos trabalhadores do ensino superior, atingimos nesse momento 66,8% desses trabalhadores, mas mesmo com a avançada vacinação, ainda há de se falar em completar a imunização, né, desse público de trabalhadores com a segunda dose, né, que é fundamental para garantir a imunidade. Ainda é cedo para falar em retomada total de ensino presencial, com o decorrer do processo de imunização, não só dos trabalhadores da educação, mas de toda a população. Certamente no futuro nós vamos falar, né, desta retomada do ensino presencial. Anne Barreto, da TV Jornal. Já existe previsão de chegada a Pernambuco das vacinas da Janssen e das outras vacinas, AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. O Ministério da Saúde dá alguma estimativa que permita a Pernambuco prever quando teremos toda a população imunizada? Nós temos falado sobre isso praticamente todas as coletivas aqui, né? Ainda não há uma previsibilidade, uma garantia nas entregas por parte do PNI que permita que a gente faça com segurança um calendário vacinal e diga quando vamos vacinar toda a população pernambucana. Nós estamos trabalhando para dar o máximo de celeridade nesse processo de vacinação, no processo de distribuição, para deixar à disposição dos municípios as vacinas para que possamos fazer o avanço de todos os grupos prioritários e o avançar por faixa etária, até que a gente chegue aos 18 anos, né, e há que se discutir, inclusive no PNI, após completarmos essa faixa etária até 18 anos, o avançar para a faixa etária de até 12 anos, como já foi autorizada com uma das vacinas, no caso a vacina da Pfizer. Então a gente vai ter que ir acompanhando, né, esse processo, né, de calendário de entregas do PNI para ir desenhando os avanços aqui em Pernambuco. Se nós tivéssemos certeza de que todas aquelas entregas estariam garantidas, né, o que não tem ocorrido, né, com quebras de expectativa, muito provavelmente nós estaríamos vacinando toda a população até setembro com a primeira dose e muito provavelmente até dezembro todos com a segunda dose. Se isso for garantido, né, do ponto de vista de entregas, né? O que é que pode acelerar isso? A introdução de novas vacinas ao programa ou a antecipação de entregas de algumas dessas vacinas, como aquelas que estão previstas no consórcio COVAX Facility, né, a chegada, por exemplo, de mais doses, além dos 1% que estão autorizados hoje para importação
né, da Sputnik, por exemplo, né, a chegada, por exemplo, da Covaxin, que agora está em torno dela uma série de questionamentos. Então, há algumas incertezas, né, no Programa Nacional de Imunização que impedem uma previsibilidade maior. Nós temos a expectativa de, ainda nessa semana, estar recebendo doses da Janssen. Chegaram ao Brasil, né, 1,5 milhão, né, de doses da Janssen. Nós tínhamos uma expectativa, a semana passada, de receber 3 milhões, foi frustrada. Agora tem 1,5 milhão prevista. Há quem fale no Ministério na possibilidade de, além desse 1,5 milhão, a chegada de talvez mais 3 milhões até o final de semana, mas isso ainda é incerto. O que nós temos é 1,5 milhão em solo brasileiro de Janssen e ainda não temos os horários dos voos que essas vacinas vão chegar a Pernambuco. Temos ainda a chegada prevista, né, para o dia de amanhã de Coronavac, exatamente a previsão de chegada de 117 mil doses de Coronavac, na verdade 117.800 doses, e a chegada também de 94.770 doses de Pfizer, né? E esta quantidade de Janssen, que ainda não tem uma data certa nem horário para chegar, é de 62.250 doses. Então, nós temos esta previsão de chegada de vacinas para ainda esta semana. Lembrar que aqui amanhã é um feriado, mas esse feriado não existe no sul do país, então a possibilidade realmente, e as equipes estão mobilizadas para trabalhar na recepção dessas vacinas amanhã, para tão logo elas sejam disponibilizadas, iniciar o nosso processo logístico, para que as vacinas estejam já na próxima sexta-feira à disposição, né, dos municípios, né, para estarem vacinando, né, tanto com Coronavac quanto com Pfizer. E também, né, na expectativa de chegada, do anúncio, né, da chegada da Janssen para esse final de semana. Ketuli Góes, da Universitária FM. Nesta última semana, a Secretaria distribuiu testes de antígeno para interromper a cadeia de transmissão a partir da rede básica de saúde. Por que somente agora essa estratégia de controle está sendo usada de forma mais ampla? Qual o resultado esperado? Bom, a estratégia com teste rápido de antígeno, né, para fazer rastreio, né, de sintomáticos, de contatos, isolamento, é uma estratégia bem sabida há muito tempo. Nós temos buscado fazer as aquisições desses testes de antígeno. A grande dificuldade realmente era a aquisição, né, desses testes de antígeno. Nós chegamos a pedir 200 mil testes de antígeno ao Ministério da Saúde, recebemos na última semana 82 mil testes. Pernambuco também está adquirindo esses testes. Nós queremos disponibilizar pelo menos 500 mil testes para fazer testagem rápida com antígeno nos próximos 30 dias. Estamos com uma série de iniciativas do ponto de vista de atas de registro de preço para fazer a adesão e fazer a aquisição, né, desses insumos. Esses testes de antígeno, eles têm de diversas qualidades, diversos tipos. Então, a gente tem que tomar cuidado também para adquirir produtos de qualidade, né, com um bom preço, mas garantir, né, para os municípios, para a atenção primária dos municípios. A gente está pactuando isso também em comissão intergestores bipartite com as secretarias municipais de saúde, porque esse pode ser realmente o diferencial para o melhor controle da doença, ter esses testes de antígeno para identificação mais rápida, em até 15 minutos, né, desses casos positivos, para que se rastreie os contatos desses casos nas comunidades e a gente possa fazer o isolamento adequado, o acompanhamento adequado desses casos, sem da dependência mais exclusiva, né, do RT-PCR, que por vezes tem um prazo maior para entrega. Então, todo o nosso esforço hoje, né, é nesse sentido, né, de garantir mais testagem rápida de antígeno para os municípios.
o Ministério da Saúde anunciou um plano robusto de testagem, né, onde disponibilizaria cerca de 20 milhões de testes para o Brasil. Pernambuco teria algo em torno de pelo menos 800 mil testes como esse, mas até agora isso não se concretizou. Então, nós estamos partindo para fazer as aquisições com recursos próprios, determinados pelo governador Paulo Câmara. A TV Globo pergunta: nos últimos 5 dias, 4 milhões de doses da Pfizer e da Janssen chegaram ao Brasil. O governo federal deu previsão de distribuição aos estados para continuar as aplicações de primeira dose especificamente. Quando Pernambuco deve avançar para a imunização de novos grupos? Bom, eu me referi a essa questão agora há pouco. Nós devemos estar recebendo para aplicação de primeira dose vacinas Coronavac, que vai poder agora ser utilizada como primeira dose. Obviamente que da quantidade de Coronavac que chega, eu tenho que guardar já a segunda dose. Então, ela se divide, né, por 2 o quantitativo que chega, mas dá para você avançar, né, para vacinar agora a primeira dose também com Coronavac. Pfizer, todas elas, né, e aí não precisa dividir, porque Pfizer é com 3 meses, todas elas serão para os municípios iniciar a primeira dose. Janssen, tudo que chegar de Janssen será para a primeira dose. Nesse momento, o PNI está com dificuldade de garantir primeira dose de AstraZeneca. Pediu para que todas as doses de AstraZeneca que chegassem fossem guardadas para segunda dose. Então, a orientação, né, e a determinação, a pactuação, na verdade, né, que o Estado fez com os municípios, é que, a partir da chegada dessas doses, que podem ser utilizadas como primeira dose, cada município vá avançando de acordo com a sua operacionalização nos seus grupos prioritários. Tanto nos grupos prioritários dos trabalhadores essenciais, como baixando a faixa etária progressivamente, né, de 59, baixando para as faixas etárias dos 40 anos, e assim sucessivamente, a depender da disponibilidade de doses que chega em cada município e a sua capacidade operacional e o seu público. Eu já disse aqui outras vezes, tem municípios que têm uma quantidade muito grande de trabalhadores essenciais, trabalhadores da indústria, por exemplo. Você pega uma cidade como Goiânia, tem um polo lá, que é o polo da Fiat, ela tem que se dedicar para vacinar aquele conjunto de trabalhadores. Então, é natural que ela tenha maior dificuldade no primeiro momento de avançar por faixa etária. Vai ter outros municípios que não têm esse conjunto todo de trabalhadores essenciais, vai poder avançar, né, com mais fluidez para as pessoas por faixa etária. Então, são características que não são homogêneas dos 185 municípios pernambucanos e que a gente tem que respeitar. Cabe ao Estado fazer a orientação geral desse processo, garantir a distribuição das doses, mas os avanços por grupos cada vez mais serão definidos pelos municípios para a sua população. E aí cabe transparência, né, fazer uma comunicação clara, ágil para a população, ter os canais abertos de comunicação para a sua população, também importantíssimo fazer a busca ativa de grupos. Queria dizer aqui que Pernambuco, por exemplo, vai lançar uma campanha específica para a vacinação de suas gestantes e puérperas. Pernambuco hoje é um dos estados que mais avançou nesse grupo, porque nós não paramos a vacinação das gestantes e puérperas. Estamos fazendo com Pfizer, já vacinamos mais de 50 mil gestantes e puérperas, com praticamente nada de efeitos colaterais relevantes. Então, é muito importante, quer dizer, a vacina para esse grupo, especialmente a vacina da Pfizer, que já foi distribuída para os municípios, é segura, né, ela é eficaz e ela previne, né, complicações graves do ciclo gravídico, né, que tem tido um acometimento maior, né, por essas cepas novas. Então, tem se observado que é muito importante a vacinação de gestantes e puérperas, e parece que agora já foi, inclusive, definido no próprio PNI
essa orientação deverá estar vindo nos próximos informes do Ministério da Saúde. Então, é muito importante que todo o corpo de pessoas que acompanham essas mulheres no pré-natal também façam, né, a recomendação, né, a avaliação, a recomendação para que essas mulheres possam estar se vacinando de forma segura, né, para adquirir proteção e imunização durante o ciclo da gestação e do puerpério. Então, os municípios deverão estar, com a chegada dessas vacinas, anunciando avanços, né, e a sua população deve ficar atenta aos canais. Uma outra questão fundamental que a gente precisa abordar é a questão da segunda dose, tanto de Coronavac quanto de AstraZeneca. Aquelas pessoas que, né, nesse momento, já têm, né, o prazo de 21 dias para a Coronavac, ou já superaram esse prazo, independente de quantos dias superou o prazo que estava previsto, devem procurar orientação dos seus municípios para tomar a segunda dose. Ela é fundamental para garantir a eficácia, né, da vacina, para que as pessoas sejam efetivamente imunizadas e possam, caso venham a ter contato com o novo coronavírus, não desenvolver doença de forma significativa. Então, é muito importante ficar atento ao calendário vacinal, né, dos seus municípios e buscar completar, de fato, a imunização com todas as vacinas que você tenha feito a primeira dose. A última pergunta de hoje é da Marco Zero Conteúdo. Foi dito na semana passada, e também em reunião com a Defensoria Pública, que com a chegada de mais vacinas, seria dado início à imunização de toda a população privada de liberdade já nesta semana. Porém, os dados do governo mostram que o plano não foi cumprido. Pernambuco tem somente 2,1% desse grupo vacinado, grupo composto por 33 mil pessoas. Nem mesmo todos os idosos e grupos de risco foram vacinados. Qual o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde? Bom, nós já iniciamos a vacinação desse grupo, que é um grupo importante, das pessoas privadas de liberdade. Já vacinamos 2% desse grupo, já distribuímos mais 18%, então o avançar, né, nessa semana será bem expressivo nesse público, e nós esperamos, até a semana que vem, completar toda a distribuição para as equipes do Saúde Prisional, e eu acredito que até o final do mês a gente deva estar com toda essa população vacinada. Até o dia 30 de junho, nós devemos estar com toda essa população privada de liberdade vacinada no nosso estado. Encerramos mais uma coletiva online do governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube. Obrigada, boa tarde.